Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É um prazer contar com a presença de vocês em mais uma edição do Logicalis Webinar Academy. E antes de começarmos, queria dar uma breve introdução sobre a Logicalis, tá? Nós somos uma empresa global de soluções e serviços de tecnologia da informação e comunicação. Temos operações em 5 continentes. Na América Latina, nós temos operações em 11 países e mais de 2.900 profissionais. No Brasil, nós contamos com escritórios em São Paulo, capital, no interior também, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília e Norte e Nordeste. Nós temos a missão de ser um agente transformador da sociedade e acreditamos na aplicação de tecnologias inovadoras para suportar os nossos mais de 1.000 clientes no caminho da digitalização de seus negócios, sempre com soluções desenhadas sob medida para cada necessidade. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de vocês. Caso tenham qualquer dúvida, nos envie as suas perguntas aí pelo chat, ou então tem uma funcionalidade do lado do nome de vocês, que vocês podem levantar a mão para poder interagir com os nossos convidados, tá? Aí a gente abre o áudio de vocês. No final desse webinar, nós vamos enviar um e-mail com o contato de todo o pessoal que participou aqui desse webinar, e vocês vão poder também entrar em contato com eles. Esse evento também é gravado e vai ficar disponível na plataforma Logicalis Webinar Academy. Hoje o nosso tema é: o que é melhor para o seu data center? Hiperconvergência ou topologia tradicional? A infraestrutura hiperconvergente tem crescido 2 dígitos ano a ano nos últimos 3 anos e vem substituindo a topologia tradicional dos data centers baseadas no 3-2-1, 3 servidores, 2 suítes e 1 storage. A previsão, segundo Gartner e o IDC, é de que a hiperconvergência irá expandir ainda mais nos próximos anos. Por que essa expansão vem ocorrendo de modo tão rápido e quando uma arquitetura é melhor do que a outra? Para falar um pouquinho sobre isso, a gente está convidando aqui o Alexandre Nicolau, que é engenheiro de tecnologias híbridas da Logicalis, o Gustavo Presoto, que é engenheiro de sistemas na Logicalis, a Tatiana Veneroso e o Daniel Camachi, que são representantes da Cisco aqui, né? E o Paulo Godoy, que é o Country Manager da Pure Storage. Então, pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Nicolau, é com você. Pessoal, boa tarde aí, queria agradecer em nome da Logicalis aí a presença de todo mundo aqui, e como a Joyce falou, esse é um tema que muitas vezes, muitos clientes têm dúvida, né, um tema que traz assim, muitas vezes, uma interrogação, né, na hora de quem vai investir, na hora de fazer um investimento em algum site, né, em algum data center, qual seria a topologia que o pessoal vai utilizar realmente. Para a hiperconvergência, que a gente vê que tem realmente sido um crescimento bem grande, a gente vai abordar aqui os motivos, né? E a infraestrutura, na verdade, tradicional, mas que obviamente vem evoluindo ano a ano, né? Não mudou, que é aquela estrutura de servidores montados em cluster, né? E acessando um storage array externo, né? Para poder fazer a comunicação e compartilhamento dos volumes, né? Então a gente vai aqui deixar que por 5 minutos tanto a Cisco quanto a Pure Storage se apresente e comente aí o que normalmente eles oferecem para esse tipo de infraestrutura, para então a gente depois entrar no debate efetivamente, tá? Lembrando que, como a Joyce comentou, seria legal se vocês quiserem participar, pessoal, levanta a mão, a gente abre o áudio para vocês fazem as perguntas que vocês quiserem aqui, para poder entrar com a gente, né? Estou começando aí com Tatiana e Daniel Camachi, né, aqui, para se apresentarem e comentarem sobre que soluções que vocês abordam normalmente para esse tipo de tecnologia. Olá, Nicolau, olá pessoal, boa tarde, obrigada a todos aí pela presença, Logicalis mais uma vez, obrigado pelo convite em estar disponibilizando essa sessão aí virtual com seus clientes, e eu sou responsável hoje pela área de parceiros dentro da Cisco, para a área de data center, então eu sou responsável por fazer o desenvolvimento e apoiar nossos parceiros, e a Logicalis é um dos parceiros estratégicos que hoje nós conduzimos todo
todas as funcionalidades do nosso portfólio de data center. Né? A Cisco vem numa enorme crescente, ela vem se reinventando por ser uma empresa, né, com uma estrutura que nasceu do hardware e hoje a gente se nomeia como uma empresa de software, então uma empresa que vem nessa crescente de boom de movimentação, cada vez mais buscando as tendências de mercado e visualizando, buscar o que há de novo, especializar nossos parceiros, nossos profissionais em metodologias e tecnologias que vão agregar cada vez ao mercado, né? Como o Nicolau comentou no início, independente do cliente estar hoje numa infraestrutura on-premise, numa infraestrutura tradicional, ele está num ambiente de cloud, ir para um ambiente híbrido, de hiperconvergência. Hoje a Cisco ela provê e vem trazer todas essas funcionalidades para atender qualquer gama, qualquer nicho de mercado, para qualquer uma das demandas que o cliente possa vir a entregar e a ter. Então, nós temos hoje um portfólio bem extenso, né, que então, a gente não está falando só de plataforma, então é uma conjunção de soluções, onde nós temos agregação de hardware, de software, de aplicações e de serviços que visam integrar cada vez mais toda essa tecnologia abrangente que a gente vem. E aí a gente trabalha com alguns parceiros também, como a Pure, que está com a gente aí na chamada também, agregando as soluções deles ao portfólio da Cisco. Então, hoje nós temos alianças com outros parceiros de mercado, né, fornecedores de mercado de tecnologia, para aprimorar e entregar cada vez mais a nossa solução, sendo end-to-end, com todo o portfólio para mercado, independente do nicho ou do tamanho do cliente, né? A gente está falando aí em mercados de small, em mercados de commercial, em mercados de enterprise, com produtos dentro do portfólio e soluções que visam atender, integrar toda essa camada, né? Não um específico um produto ou um cliente específico ou um nicho específico, né? E a Logicalis hoje, ela faz essa entrega aí, ela é um dos top partners de Brasil Data Center para hoje, para nós, é um parceiro totalmente estratégico que visa entregar todas essas soluções da Cisco aí com maestria para poder aprimorar todo o mercado e a necessidade que os clientes deles, o que eles podem levar de mais de novo, com toda a expertise de mercado. Vou passar a palavra para o Daniel Camacho, que é meu colega aqui, para se apresentar, trabalha no time da Cisco também com a gente, para que depois a gente passe a palavra para o Godoy, tá bom? Muito obrigada. Bom, pessoal, obrigado pela oportunidade. Como a Tatiana falou, eu trabalho com ela, né? Eu faço a parte de enablement junto à Logicalis, então a gente tenta aí sempre passar o máximo de informações, de treinamentos, tudo, e como a Tati comentou, né, a Logicalis é um dos maiores parceiros nossos mundiais e navega com maestria aí nessa parte de data center, né? Obrigado aí pelo convite. Obrigado, Daniel. Paulo Godoy, agora você pudesse apresentar aí para o time para poder saber, né? Poder saber o que a PIR faz. Não sei se todos conhecem a PIR História, então é importante o pessoal saber. Tá bom, obrigado então. Boa tarde a todos. Tá bom, obrigado a todos, obrigado Logicalis, obrigado aí pela oportunidade aí de falar um pouquinho aí da Pure nesse contexto da hiperconvergência, convergência, relação com o data center, inclusive com toda essa parceria que a gente tem com a Cisco nessa solução que a gente acredita aí que acaba aí atendendo aí as necessidades do mercado. Eu já costumo reclamar um pouquinho aí, já aproveitando, Nicolau, que eu não gosto de ser chamado de uma solução tradicional. Pô. A gente acha que o tradicional do mundo de storage ele está um pouquinho defasado em relação a toda essa proposta que a gente tem. Eu estou aqui com uma apresentação, vocês estão enxergando a apresentação? Estamos vendo sim, Godoy. Tá bom, é rapidinho, é mais para me posicionar nesse contexto todo aí da hiperconvergência, convergência, solução data center que a gente acredita que tem aí um novo enfoque, que é esse da experiência moderna dos dados aí pelos clientes. A Pure, então, é uma empresa de storage, há 2 anos no mercado mundial, aqui no Brasil há 5 anos. É uma empresa que já fatura aí há mais de $1 bilhão, virou unicórnio aí há uns 3 anos atrás, líder do quadrante mágico do Gartner, líder de satisfação do cliente
com a nossa tecnologia, com mais de 7 mil clientes no mercado, fazendo aí uma série de inovações em que a estratégia que a gente tem justamente para endereçar essa questão que a hiperconvergência traz é uma conversa diferente que mudou da visão do administrador de storage para uma administração mais abrangente, olhando como que as soluções estão sendo virtualizadas e oferecidas aí dentro de um contexto de plataforma, mais do que um speeds and feeds aí do storage tradicional. Os próprios CIOs, diretores de IT, já têm hoje uma expectativa de uma conversa mais generalista em relação à infraestrutura e esperam se mover para alguma coisa que possa transformar o data center numa oferta mais as a service, mais metrificada por SLAs de satisfação. Por isso que a gente endereçou muito a questão de um storage que ele seja auto-administrável e que seja muito transparente, simples e eficiente na forma de trabalhar do data center. Então, tudo isso compõe essa experiência moderna que a gente está falando, em que tem uma questão de velocidade, de simplicidade e de subscrição. Na questão de simplicidade, toda a administração do meu storage, esse é o manual de instrução, fazendo com que empresas gigantes com muitos petabytes de storage possa ser administrado pelo seu celular por uma única pessoa e que vai endereçar tanto questão de novas tecnologias de armazenamento, como SCM ou QLC, que hoje me dão grandezas diferentes de velocidade para atender aplicações de uma maneira muito mais rápida do que antigamente, e também podendo ter hoje uma solução de baixo custo e alta escalabilidade, uma solução que, mesmo sendo à base de flash, ela está hoje cerca de 30% mais barato do que o flash tradicional, mas entregando aí um SLA um pouco diferente, compondo então toda uma plataforma de soluções que abrange desde o bloco até o file, desde o pequeno até o grande, podendo ir de alguns terabytes para alguns petabytes de uma maneira contínua e sempre preservando o investimento com um programa que eu tenho de modelo de negócio adaptado à tecnologia, que faz com que o seu equipamento sempre evolua ao longo do tempo por um custo muito menor. Essa é um pouco da nossa proposta, com todo um pacote de software sempre integrado, fazendo as garantias tanto de administração quanto de disponibilidade e segurança. E, no fim, ainda por cima, justamente com a proposta aí da hiperconvergência, ou, no meu caso, convergência, a gente, junto com a Cisco, faz com que toda essa simplicidade, essa automação, essa escalabilidade, a entrega de garantia de continuidade aconteça de uma maneira simples e contínua. Como eu já falei, toda essa integração, então, permite usar uma plataforma de data center, tanto integrada com o servidor, com os switches, a rede e o storage, usando o melhor de todas as tecnologias, entregando, então, toda essa garantia de SLA, permitindo que as suas aplicações core tenham aí atenda todas as demandas dela e que consiga, então, fazer isso fluir de uma maneira contínua, simples e integrada. Esse, então, é um pouquinho da proposta. É uma ideia, obviamente. Entendo. Excelente, acho que está bem. É só uma apresentação tranquilo mesmo aí, para que vocês queiram aí depois, caso precise de alguma coisa a mais, por favor, fiquem à vontade aí de perguntar ou para a gente, ou para a Logicalis, ou para a própria Cisco, que também tem um monte de especialistas aí que endereçam aí toda essa mensagem. Legal, vamos partir então para o embate realmente, ou seja, para as questões mais polêmicas aí, para realmente, eu acho que entender um ponto importante nesse debate de escolher uma infraestrutura hiperconvergente ou uma infraestrutura usando lá os servidores em cluster e storage, é porque as duas, elas, em princípio, são totalmente excludentes, ou seja, ou você adota uma
uma hiperconvergência, ou você adota, por exemplo, uma infraestrutura, vamos chamar de convergente aí, né, que seria a configuração tradicional. Então, na opinião de vocês aí, tanto o Cisco quanto o PIR, ou seja, quando que é mais recomendado o cliente adotar uma infraestrutura hiperconvergente ou adotar uma infraestrutura aí tradicional que a gente conhece, que sempre aí foi utilizada e é ainda hoje para os data centers tradicionais? Por que usar especificamente uma infraestrutura e não outra, né? Se quiser começar, Godoy? Damas primeiro, Tatiana, gostaria de começar? Vamos sim, posso dar sequência. Hoje, pessoal, na Cisco, o nosso entendimento é que realmente, quando a gente tem uma decisão e o nosso cliente ele está seguindo uma decisão de se ele mantém o convergente, ou se ele vai para a convergência, ou se ele vai para hiperconvergência, vai recair muito no aspecto de arquitetura que ele tem atualmente, né? O momento que o cliente está, o momento que o projeto exige, a área que é o cliente final dele dentro da companhia dele. Então, realmente, o que ele vai entregar, qual que é o entregável, quais são as áreas integráveis que ele precisa, né? As duas soluções, elas atendem perfeitamente todos os requerimentos hoje que o mercado visa de acordo com a necessidade e o projeto que o cliente visa atender, né? Eu posso estar buscando performance, ou custo de implantação, ou custo operacional, ou eu quero ir para uma parte de escalabilidade. Então, à medida que nós entendemos hoje, junto com o cliente, junto com a Logicalis, que é o nosso parceiro, junto com o cliente, que são vocês. E essa tomada de decisão, não é unificada, ela é tomada em conjunto, né? Existem várias análises detalhadas, várias ferramentas de análise que hoje a Cisco provê para que a gente possa direcionar uma melhor decisão, né? Tanto a Cisco como a Pure hoje, em conjunto, tem condições de entender o momento do projeto e fornecer a melhor solução que o cliente visa atender. Então, hoje, na nossa opinião de Cisco, não há o certo ou o errado, ou porque eu escolher e tudo para ir para convergência, ou ficar em tudo convergente, vai depender muito mais da necessidade que vai recair sobre a arquitetura que a gente vai estar definindo no momento, né? Pode ter clientes que eles estão num ambiente convergente, uma parte da base deles é necessário estar na convergente, é necessário ele ter uma computação, ele ter rede, ele ter o storage ali separado, como há outras partes dentro do mesmo cliente que ele possa ter outras funcionalidades, outras operações, outras arquiteturas rodando naquele ambiente, que ele já vai poder fazer o uso de solução integrada, de computação, de rede de storage integrada. Então, hoje, na opinião da Cisco, junto com os parceiros que nós tratamos, nós somos muito transparentes e entender muito bem claro como que é o projeto, o que visa atender a melhor solução do cliente, né? Então, não há o certo ou errado, há a tendência do que aquilo que o cliente precisa fomentar e nós vamos direcionar dentro da Cisco, junto com os parceiros, os produtos adequados para aquele ambiente que ele precisa. Legal, obrigado aí, Tatiana. Você concorda aí, Godoy, com isso, cara? Por que o cliente deveria, no caso, comprar o storage, comprar os servidores separados e não ter tudo integrado, cara, como uma solução hiperconvergente entrega? Qual é a sua opinião sobre isso? Volta um pouquinho naquilo que eu comentei da arquitetura tradicional, como você falou. Eu acho que justamente aí as soluções tradicionais do mercado criaram uma série de limitações na forma de utilizar que eram muito complicadas, com custos de crescimento muito ruins, a forma de renovação de suporte, uma série de limitações que criou essa demanda que hoje, tanto a hiperconvergência como a cloud, inclusive, tem ocupado muito no mercado. Na nossa solução, a gente vê que isso é minimizado. Então, eu vejo hoje que o meu storage ele é um equipamento que é muito especialista na funcionalidade que ele entrega. Então, eu vou ter soluções que são muito performáticas, que vão crescer de uma maneira muito mais simples do que o mercado hoje está acostumado. E que com isso eu perco, né? Eu acabo não tendo tantos pênaltis como as soluções tradicionais do mercado têm
para entregar essas, né, necessidades que o mercado tem apresentado, tanto na questão de administrar, como crescer e entregar os SLAs que são necessários para cada uma das aplicações. Eu vejo que antes tudo era muito complicado, a gente simplificou e com isso a gente ocupa um espaço que às vezes é até um pouco um pouco o mesmo espaço que a solução hiperconvergente acaba entregando no mercado, de ser uma solução mais simples. Ela se posiciona de uma maneira mais simples de ser administrada e que a gente também entrega isso na solução convergente. Eu não tenho mais tanto essa limitação do tamanho, que às vezes também era uma porta de entrada, que soluções menores e em ambientes menores poderiam ser melhor trabalhados através de uma solução, por exemplo, hiperconvergente. A gente vê hoje soluções nossas trabalhando já a partir de, 10 terabytes, ela já está valendo e com a vantagem de escalar de uma maneira contínua e que eu acho normalmente mais simples, mesmo do que as soluções hiperconvergentes. Então, a gente tem um espaço para ocupar em relação a isso, diferente das arquiteturas tradicionais, e que também tem um espaço para tanto as soluções em cloud como hiperconvergência, dependendo disso que a Tatiana falou. Uhum. Tem que analisar as necessidades que o cliente tem, do que ele já tem dentro dos ambientes, para ver o que pode ser ótimo para ele ou não. Imagina, cada projeto é diferente realmente, e isso impacta a norma que os clientes vão utilizar. Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um cenário hipotético, cara, em que o cliente usa muitas aplicações como Oracle, por exemplo, SAP, né? Entendeu? Ele tem essa infraestrutura que normalmente, para um ambiente virtualizado, o licenciamento é complexo, como no caso do Oracle, onde muitas vezes você tem que licenciar todo o cluster, né? Que o banco de dados vai estar acessando. Isso muitas vezes até inviabiliza o projeto, porque você tem que licenciar para um cluster inteiro, acaba pelo valor que é a licença do Oracle, muitas vezes até. Então, o pessoal muitas vezes não coloca isso em ambiente virtual, né? Também tem o caso dos SAPs, que muitas vezes um servidor ele é totalmente dedicado para a aplicação, né? A gente fala de um SAP HANA, por exemplo, onde você tem aí tipo uma máquina com 3 TB de memória RAM, por exemplo, né? Um negócio que muitas vezes assim, não faz muito sentido você virtualizar, né? Então, por que alguém aí, nesse caso, Camacho e Tatiana, utilizariam uma infraestrutura hiperconvergente e que benefício teria usar a infraestrutura convergente nesses casos aí? Por exemplo, para Oracle e SAP, que, a meu ver, no meu entendimento, eu acho que teria muito mais sentido se utilizar servidores assim dedicados, né? Justamente por essa questão tanto do licenciamento quanto a utilização de recursos, e o storage, porque o storage dá um tempo de resposta, principalmente o storage all flash, dá um tempo de resposta extremamente baixo para você poder acessar esse tipo de aplicação, né? E, obviamente, o cliente consegue realizar muito mais operações por segundo usando uma infraestrutura desse tipo. Respondendo, Nicolau, até pensando um pouco mais num cenário Oracle, num cenário SAP, a gente tem que entender que esses ambientes, ao mesmo tempo que eles são complexos, nós temos que tornar eles simples, né? Operacionalmente simples para quem está administrando, para quem está gerenciando ele. Então, neste caso específico, quando a gente direciona ele para a hiperconvergência, eu entendo que é um ponto a favor, é um marco, né, positivo para a tecnologia que vai estar rodando na hiperconvergência, né? Porque as aplicações, nesse caso, elas estão em constantes modificações, né? Uma aplicação de Oracle, uma aplicação de um SAP, de um SAP HANA, são aplicações que elas não são neutras, né? E nem constantes. Elas vivem ali fazendo modificações, análises, e com essa adoção cada vez mais desse mundo pela plataformas, por containers, isso vai fazer com que a gente entregue e o cliente exija, né, uma infraestrutura com muito mais flexibilidade, muito mais flexível, né?
E aí, para isso, por exemplo, hoje na Cisco, a gente tem, pensando exatamente nessa volumetria, por exemplo, que um SAP HANA direciona, a gente tem o produto novo, que é o HXAPP, né, que é o Hyperflex Application, que é um produto que foi lançado agora em fevereiro, exatamente pensando nesse movimento de aplicação, de desenvolvimento, né, nesse mundo de containers, nesse mundo de DevNet, de aplicações. Então, neste caso, para tecnologia como essa, que a gente sabe que ela está em constante modificação, que ela tem uma demanda grande, uma escala grande, ela precisa ser muito escalável, ter contingência, ser entregável, eu entendo na visão, né, do que a gente vai entender melhor do ambiente que o cliente tenha, que nós podemos direcionar sim a hiperconvergência, né, que aí ele consegue de uma forma mais aderente, através desses containers todos, ter essa flexibilidade, né, e poder entregar aí uma solução mais estável, né, escalável, como ela demanda e como ele visa atender. Camacho, se quiser complementar aí, fica à vontade, por favor. Não, legal, Tatiana. É exatamente isso, concordo 100%. Não, perfeito, pessoal. Isso realmente tem uma dúvida que muitos clientes têm. Isso é quando uma demanda de projeto, o cliente sem dúvida coloca isso na balança, né, e vê esses pontos sem dúvida. Eu acho que para esse ambiente de container, eu particularmente acho que a infraestrutura hiperconvergente ela é bem aderente realmente, né? Ela tem um apelo bem interessante, principalmente em relação à escalabilidade, a troca de gerações de equipamentos que já estão obsoletos por novos equipamentos, sem você precisar migrar dados, por exemplo, sem precisar impactar diretamente a sua produção, né? Então, eu acho que bastante sentido, como eu acho que para essas aplicações envolvendo banco de dados e SAP, eu acho que a infraestrutura baseada em storage array tem muito mais sentido, e se alguém que estiver assistindo também discordar ou quiser colocar algum ponto, o pessoal fica à vontade para comentar e achar que não, que o que a gente está falando não tem nada a ver, né, que realmente não tem sentido, né? Tá? Eu acho que, assim, uma coisa que é importante saber também, Godoy, cara, porque a gente vê um crescimento, assim, bem grande dessa infraestrutura hiperconvergente e tem visto muitos clientes adotando isso, né, cara? E isso, obviamente, acaba tirando um pouco a adesão de se adquirir switch fiber channel, cara, de se adquirir storage array, né? Então, isso a maneira que o data center vem sendo construído, né? Então, uma pergunta assim que eu acho que é importante para você, Godoy, o que o storage array, ou seja, o que o storage all flash, ele, por exemplo, poderia ter de vantagem sobre uma infraestrutura hiperconvergente, por exemplo? O que ele poderia agregar, né? Então, primeiro tem... Seria totalmente diferente. No fundo, ele não é totalmente diferente enquanto o meu equipamento se coloca nesse posicionamento da simplificação. Eu acho que a demanda que a hiperconvergência e a cloud, como eu falei, trouxeram foi justamente essa nova necessidade de um ambiente que seja mais simples de gerenciar, que possa ser trabalhado de uma maneira mais ágil. Então, o meu storage acaba se posicionando nessa situação. Primeiro, eu tenho aí SLAs que são muito bons em função da tecnologia flash que a gente está desenvolvendo o tempo todo. NVMe, agora o SCM, que trazem, né, SLAs de desempenho muito altos para quem tiver um tipo de necessidade desse tipo. A solução ela cresce de uma maneira mais simples. Eu tenho, então, na solução convergente, eu posso crescer conforme a real necessidade, ou de espaço, ou de conectividade, ou de processamento, de uma maneira que eu considero mais simples e provavelmente mais barata, conforme a solução vai ficando muito grande. Inclusive, os licenciamentos, né, podem ser mais otimizados nessa hora, tanto para as grandes aplicações, como até mesmo alguns sistemas operacionais embutidos nisso tudo. Então, o custo de crescimento, ele acho que é reduzido.
O atendimento de SLAs muito específicos acabam sendo também privilegiados, até mesmo a solução de alta disponibilidade para poder fazer as soluções de disaster recovery ou de cluster, né, de sites. A minha solução acaba dando ferramentas que são provavelmente mais simples na hora que você tem ambientes maiores, principalmente em termos de capacidade. Não tanto, talvez, em termos de granularidade, mas principalmente quando a solução cresce, a forma disso acontecer dentro de uma solução convergente me parece ser mais eficiente ao longo do tempo. Então, eu acho que eu acabo entendendo isso dessa maneira. Sim, até porque as soluções hiperconvergentes também, esse ponto da escalabilidade de armazenamento, eu acho que é bem importante, cara, de conhecimento de todo mundo que está assistindo, né? Mas a maioria das soluções hiperconvergentes, elas crescem até no máximo 64 nós, né? E hoje é o limite, basicamente, que existe para crescimento de uma solução hiperconvergente. Ou seja, se você precisar que a sua volumetria cresça mais do que o que 64 nós conseguem apresentar, né, de volumetria útil, simplesmente é impossível, não dá para crescer. Você tem que montar um outro cluster, só que, obviamente, não tem compartilhamento de volume, né, entre um cluster hiperconvergente com o outro, enquanto que o storage, a escalabilidade, a gente sabe que chega aí na casa tranquilamente dos petabytes aí, de um modo totalmente tranquilo, né? Então, a gente sabe que isso é um ponto importante, né? Esse sentido que você colocou foi bem colocado, sim. Tem uma pergunta aqui, pessoal, que o pessoal fez aqui no chat, né? Que o Fernando Paes está perguntando como a integração da hiperconvergência com o ambiente legado tradicional, né? Como que essas duas tecnologias podem convergir e assim se integrarem, se for o caso? Hoje, Fernando, até respondendo, né? Você deve estar falando aí do ambiente tradicional, um ambiente de legado, muitas vezes um ambiente onde a gente tem ambientes ainda virtual machines, ambientes, né, que eram tradicionais praticamente alguns anos atrás. Sim, existe completamente uma interligação e uma movimentação que você consegue fazer entre os dois ambientes. Fazer a movimentação de um legado e manter ele numa tecnologia convergente um pouco mais atualizada. Então, talvez fazer um refresh da minha base, do ambiente atual, do storage que eu esteja atual, do servidor que eu esteja utilizando atual, num conjunto, ou fazer uma movimentação dele, ou de parte dele, para uma hiperconvergência, né? Hoje, as infraestruturas, elas se conversam. Então, hoje, por exemplo, os produtos que nós que fazem análise de qual a melhor demanda, qual movimentação. Então, nós temos um produto hoje da Cisco chamado Intersight, onde visa realmente validar como está esse ambiente do cliente, tanto no on-premise, como numa cloud, como no... Então, fazer isso de uma forma tradicional e transparente para o cliente, né? Visa você entender qual a necessidade de volumetria que você tem, o que talvez a gente possa movimentar e levar para um ambiente de hiperconvergência, mas o que a gente deve, talvez, manter no ambiente legado, no ambiente tradicional, fazendo um refresh da base, fazendo com que esse ambiente tenha mais disponibilidade, com que ele tenha mais relevância, para que ele tenha armazenamentos maiores, para que ele possa armazenar dados, informações, fazer execuções de armazenamento e disponibilidade de informação também. Então, há essa integração hoje, é possível se fazer, vai depender muito da análise, né, do modelo que você tiver no seu ambiente, mas sim é possível fazer. Tá legal, obrigado aí, Tatiana, pela resposta. E tem uma outra pergunta aqui também que o pessoal tá fazendo, do custo de manutenção das soluções, né? Ou seja, no modelo tradicional e no modelo hiperconvergente. O que é mais barato? É a manutenção dos equipamentos da maneira que você está acostumado a fazer no dia a dia, né? O storage que muitas vezes tem essa surpresa, né? De as renovações que vierem do custo de renovação ser extremamente alto
e isso acabar, obviamente, tendo que obrigar o cliente a substituir a tecnologia, né? Eu entendo que para hiperconvergência, obviamente, permitindo que o cliente troque, né, a sua tecnologia, equipamentos novos, isso tem um impacto praticamente zero na transição de uma tecnologia para outra, porque você remove os nós antigos e coloca os nós novos sem precisar parar a produção. E no seu caso aí, Godoy, como é que fica essa questão do custo de manutenção, cara? Isso é um ponto que, para clientes que têm storage, é um impacto bem complicado aí. A gente sabe que é complicado esse ponto. Esse daí é a minha principal abordagem no mercado, Nicolau. Preciso agradecer ao Fernando Paes depois de levantar essa pergunta. Né? Justamente por causa do problema que o cliente tem tradicionalmente no mercado de ter que fazer atualizações tecnológicas, que a gente conseguiu aí um sucesso tão grande. A arquitetura da Pure permite justamente você ir atualizando tecnologicamente o modelo do equipamento. A gente já está aqui há 5 anos no mercado, eu já estou passando isso já há umas 3 gerações de produto, isso já tem acontecido, por um custo que é normalmente metade do custo que o mercado está acostumado a pagar, que os meus competidores costumam cobrar. A gente tem aí um compromisso de garantia do preço de renovação para sempre, já definido na compra do equipamento, e que dentro desse custo já está incluso a atualização do parque. Então, ao longo do tempo, né, para quem já começou com solução Flash comigo, já saiu de um Flash de primeira geração de SaaS para uma última geração de NVMe, de uma maneira, de novo, contínua, granular, crescendo conforme a necessidade, e então usufruindo de todos os benefícios que essas tecnologias têm trazido. Isso também de uma maneira simples, permitindo que isso aconteça totalmente sem nenhuma disrupção, sem nenhum impacto de performance no ambiente, de uma maneira totalmente disponível o tempo todo. Isso, sem dúvida, é um diferencial. Sem dúvida. O diferencial é importante, Godoy, porque a gente sabe que normalmente assim, utilização de storage com um tempo elevado, cara, o preço do suporte fica praticamente proibitivo, né, cara? Isso acontece, é um fato importante, e essa questão aí, no seu caso da pilha, é bem interessante para... É um diferencial muito grande aí que os clientes podem analisar e ver os benefícios disso. Não, legal. Tem uma... Eu acho que é bem legal, assim, é uma pergunta bem interessante que ele fez, que é o caso de se vocês acham que os fabricantes de software estão indo na contramão da hiperconvergência, como no caso da Oracle, que é licenciado por Core. Não só a Oracle, mas assim, a Microsoft também tem licenciado por Core, e isso para hiperconvergência, cara, simplesmente mata, né? O custo de licenciamento, pessoal, fica proibitivo assim para algumas soluções, né? Até tinha comentado aqui no caso da Oracle, agora também em abril mudou o seu licenciamento, né? Onde ela está voltando o licenciamento por core novamente. Se você passar de 32 cores num processador, você já tem que colocar uma licença a mais de VMware. Essas licenças não são baratas, então agradeço aí ao Steve por ter perguntado e saber se vocês concordam com isso ou não, ou seja, se esses fabricantes eles estão indo nessa contramão da soluções hiperconvergentes ou não. Tatiana? Sim, na verdade, não diria que eles estão indo diretamente na contramão, mas sim que eles estão procurando uma forma de autoproteção para poderem manter as aplicações, né? A gente sabe que a aplicação, o software, ele não vive por si só. Ele, no final do dia, ele precisa rodar em algum lugar. Então, ele precisa de um hardware sempre por trás dele, né? A aplicação sozinha não vai rodar, independente dela ser uma plataforma convergente, hiperconvergente, container, a gente vai precisar de um hardware, ainda tradicionalmente de algo que armazene isso, né? Então, eu acho que isso é muito mais uma proteção deles, de forma de vincularem. Se a gente pensar em outras
empresas que são outros fabricantes só de software, principalmente de aplicações, eles já vão totalmente no movimento contrário, né, de fazer com que as aplicações que eles vão desenvolvendo sigam e rodem nessas outras formas, exatamente porque eles entendem que é uma tendência também de mercado. Não que vai ser para todo mundo, como a gente vem comentando aí na nossa discussão. Como o próprio Godoy comentou, né? Tem muito espaço, tem muito cliente, vai ser análise, não é o custo mais caro, a gente vai analisar o que é vital e tradicional. Então, não digo, na minha opinião, não digo que seria contramão totalmente, mas sim é mais uma base de proteção deles, né? Se a gente pensar numa Oracle, por exemplo, que hoje ele é um fabricante de software e de hardware também, né? Então, sim. Ele fica naquelas duas peneiras, né? Sem dúvida. Não sei se o Steve quer comentar alguma coisa aí, quer falar se ele concorda ou não com isso, né? Se quiser, Steve, levanta a mão aí, a gente abre seu áudio para você comentar alguma coisa em relação a isso. Só sinalizar que a gente abre aqui para colocar para vocês. Enquanto o pessoal aí não... Eu abri o áudio dele aqui, se ele quiser. Tá certo. Steve, quer comentar alguma coisa? Acho que não. Não, tudo bem. Às vezes Eu só ia aproveitar para adicionar um negócio, Nicolau, que acho que isso também faz parte da estratégia desses fabricantes, Oracle, SAP, de migrar os clientes para a nuvem deles, né? Sim. Então, vários fabricantes estão fazendo esse movimento de tentar trazer, fidelizar os clientes em cima de uma nuvem que também traz complicações aí depois para o cliente se integrar, não só com aquela aplicação específica, mas com todo o resto do ambiente, trazendo aí desafios, inclusive, para a infraestrutura, de como conversar com essas clouds e fazer isso acontecer dentro de novo, das estratégias que o cliente tem, da utilização desses dados, não só para aplicação específica, mas para os big data e inteligências artificiais e analytics que ele tem que usar. Então, é uma estratégia, tem formas de trabalhar isso aí cada vez mais interessantes e vai ser importante aí os clientes prestarem atenção nisso. Super de acordo, legal, Godoy. Excelente ponto, Godoy. Realmente tem essa questão que afeta, né, a maneira como... porque na cloud o cliente não tem que licenciar por core, não tem que licenciar por nada. Simplesmente usa, né, paga por utilização e não incide realmente esses pontos, né? Eu acho que um negócio interessante que a gente pode colocar aqui também, pessoal, e que, sem dúvida, é uma preocupação de todo mundo, porque a gente está vivendo agora sem dúvida, sem precedentes, né? A gente nunca passou aí na história, pelo menos não na nossa geração aqui, eu imagino, né, cara, alguma coisa como a gente vem vivendo agora com essa questão aí da Covid-19, né? E, sem dúvida, isso vai impactar a economia nos próximos meses. Já está impactando, já tem um impacto assim para muitas empresas, né? A gente vê isso realmente já começando a afetar. A gente vê o número lá nos Estados Unidos de pedidos de seguro-desemprego assim gerando, as empresas tendo que pegar e se virar com empréstimos assim junto às soluções que obviamente a economia vai ter um impacto significativo. Com base nessa questão, né, ou seja, considerando esses cenários que estão para vir, como que a tecnologia de vocês, né, pode ajudar para agregar nesse tipo de cenário, né, e numa recuperação rápida depois desses negócios aí que, sem dúvida, estão sendo impactados. Godoy, se quiser começar. Bom, primeiro foi aí todo esse movimento da operação remota, né, do home office, que teve todo mundo que sair de porcentagens de 10%, 30% para 100% da força de trabalho em operação remota, que já teve aí demandas gigantes. A Cisco fez um movimento super legal, muito inteligente, inclusive, da disponibilização de licenças de Webex. A gente tentou fazer aí algumas ofertas também de colocar estruturas as a service dentro dos clientes para viabilizar soluções de VDI de uma maneira rápida, né? E isso
replica para todo mundo que precisou, desde os pequenos aos grandes, acessar os sistemas de uma maneira remota. Como uma consequência aí desse modelo até de trabalho remoto, estão aparecendo aí algumas necessidades do tipo automação, maior inteligência dos dados, maior autonomia, que vai gerar novas necessidades, tanto para plataformas de Big Data, Analytics, como até novos parques de tecnologia, cidades inteligentes, serviços de saúde integrados com isso. Tudo isso que eu estou falando é baseado até numa apresentação que o IDC lançou no mercado aí recentemente, comentando essas necessidades. Tudo isso vai trazer novos desafios aí, tanto para a infraestrutura quanto para as aplicações, como a forma como os clientes vão utilizar tudo isso. A gente está bem antenado com essas necessidades, né? Temos parceiros como a Logicalis aí que ajudam a fazer toda essa integração das aplicações novas com a infraestrutura e vão endereçar essas novas necessidades que, no meu ver, aceleraram muito. É a brincadeira, né, de que o coronavírus acabou sendo aí um grande acelerador tecnológico aí do mercado. Sem dúvida, existem oportunidades, né, Godoy, que a gente sabe que algumas empresas tiveram que se adaptar e correr, né, atrás disso, e realmente esse ponto é importante que você colocou, né? Tatiana, quer comentar? Sim. Sim, pessoal, sem dúvida alguma, né? Eu acho que é um momento totalmente inatípico do que a gente vivenciou, como o Nicolau Godoy comentaram. Eu acho que, pelo menos na nossa geração, ninguém tinha vivido isso, né? Sem dúvida, a Cisco buscou realmente apoiar não só os clientes, os parceiros, as instituições de saúde, as instituições educacionais para esse movimento, né? A gente percebe hoje que nós temos muito mais clientes ligados aos canais digitais como um todo, canais digitais de vendas, empresas que elas vão ter que influir muito mais e movimentar totalmente em termos, desde o local de trabalho, como o pessoal comentou, o próprio home office, né? E tudo isso tem que ter mais flexibilidade. Então, a gente está aproveitando desse momento, apoiando os clientes, para que ele possa convergir isso para uma infraestrutura que seja mais flexível para ele, né? Onde ele possa mesclar ali recursos dentro do data center, fora do data center, utilizando as soluções da Cisco, utilizando as soluções dos nossos parceiros, que é Pure, para construir uma flexibilidade, unindo hardware, software, controle, para todos esses ambientes corporativos, ou não, né? Tem muitos ambientes também tradicionais, caseiros, que nós estamos tentando apoiar de maneira escalável aí, e efetiva, sem onerar muito mais o custo, né? E gerando segurança. Então, dentro da Cisco, não só a parte de colaboração, a parte de Webex, que foi totalmente disponibilizada aí de uma forma trial para os clientes, para os nossos fornecedores, né? Que eu acho que um marco bem bacana. Eu mesmo uso pessoalmente com a família, né, para comemorações, para poder ver a família. Então é algo que realmente é bem. Eu tive que ensinar para interagir, né? Você vai ensinar as pessoas, meus pais, por exemplo, né, como usar um Webex, né? Então isso é uma mudança completamente que vai mudar totalmente, né, o dia a dia. A parte de segurança cultural, né? A parte de segurança, porque não adianta a gente dar as ferramentas e a pessoa ficar vulnerável, né? Eu acho que o mercado de segurança é um mercado que tende a crescer, que a gente tem uma grande oportunidade. Então, a Cisco também tem uma série de produtos da parte de security, que é o Duo, o Staff Watch, o Tetration, uma série de produtos que visam não só proteger quem está dentro do data center, mas quem está fora do data center, né? Então, acho que isso é algo que a gente tem que aproveitar. E tentando estruturar também, de alguma forma, com nossos parceiros, soluções para minimizar o uso, né? Porque o momento agora está um pouco estagnado, está todo mundo ali sem saber direito qual o direcionamento que vai se dar, né? Em quanto tempo ainda nós vamos ficar nessa situação? Ainda não temos um decreto, a gente vê notícias mudando a cada dia, e o que a gente entende que a gente tem que fazer pelos nossos clientes é ajudá-los, impulsionar eles cada vez mais para essa era digital, né? O movimento, como o Godoy comentou, né? O Covid, ele hoje ele manda mais do que um CEO, do que um CFO dentro de uma companhia, né? Com que as pessoas tivessem impacto, né, violento em relação à disponibilidade desses ambientes. E não adianta colocar todo mundo em home office se eles não têm recursos para disponibilizar o home office, né?
A pessoa precisa de mais dado, de mais acesso, de mais banda, de Wi-Fi, de segurança, de flexibilidade, de ambientes dentro ou fora de nuvem para acessar, né? Então, a Cisco vem nessa crescente aí, apoiando de forma, junto com a Pure e com outros parceiros de negócio, para que a gente consiga realmente fazer diferença e ajudar contribuir, né, positivamente aí, propondo algumas soluções inovadoras, gerenciar ambientes dentro de nuvem, fora de nuvem, a partir da nuvem ou não, e eu acho que aqui a gente tem um produto muito específico, né, que eu comentei um pouquinho atrás, que é o Intersight, que a proposta da Cisco apostando no produto do Intersight é exatamente da escalabilidade para essas inovações que permite o cliente fazer a gestão de recursos de computação, de rede, de storage, sendo convergente, sendo hiperconvergente, né, bem como a performance de todas essas aplicações, ajudando aí a manter toda a otimização dos recursos. E aí, para a parte de aplicações, a gente tem as ferramentas que são o Cewon e o AppDynamics, que visam focar totalmente apoiando os clientes que estão preocupados em disponibilidade em aplicações, né? E aí a gente conta também com toda a expertise aí do time da Logicalis, que entrega, que conhece super bem todas essas tecnologias, todos esses produtos, e são nossos parceiros a integrar isso de forma aí risonha para todo o cliente que precisa, independente da necessidade dele, né? Não, legal, Tatiana, obrigado, agradeço aí. Resposta, acho que tem sentido realmente que a gente consegue, né, contribuir nesse cenário, né, a gente, sem dúvida, Sim. consegue ajudar os clientes com esses pontos. Tem uma pergunta aqui que a Ana Catarina mandou, e a pergunta aqui é, e sobre a recuperação, proteção e backup, a diferença entre ambos os sistemas? Eu vou responder essa daqui, porque eu conheço bem ambos os sistemas, conheço tanto a hiperconvergência, estrutura. No caso, aí, Ana Catarina, sobre essa questão da proteção de dados, o backup, simplesmente ele não muda absolutamente nada entre a solução hiperconvergente e a solução convergente. Ou seja, o backup, ele, questão de melhores práticas, ele sempre tem que ficar num elemento externo, né, a essas soluções. Ou seja, você não vai fazer o backup nem, assim, não é recomendado isso, fazer o backup dos seus dados nem no seu storage principal que você está utilizando e nem na volumetria que você tem disponível dentro da infraestrutura convergente, né? Você não assim vai conseguir recuperar esses dados se alguma coisa acontecer com essas infraestruturas, ou seja, é extremamente recomendado que isso, e uma vez que está fora, não faz diferença nenhuma aí para o software de backup, o repositório de backup que você estiver utilizando, né, não vai fazer a menor diferença dele fazer tanto a proteção no ambiente convergente quanto no hiperconvergente. O backup ele simplesmente consegue ser tratado de uma maneira independente, como ele deve ser, né, e, obviamente, protegendo os dados, as informações, sim, essas que são importantes. Tanto a recuperação também dos dados, isso não influencia de maneira alguma, né? Ela é feita tanto da mesma maneira na infraestrutura convergente quanto na hiperconvergente. A gente está chegando ao fim aqui. Eu não sei se alguém quer fazer alguma colocação final aqui para agradecer o pessoal, fazer algum comentário final, né, para assim as discussões poderem ir muito mais longe aqui, né? A gente tem muito assunto para falar, né? Realmente poderia ficar falando durante várias horas, mas como a gente combinou com o pessoal até às 7, né? Então vamos respeitar o horário. Nicolau, só respondendo uma pergunta, eu recebi uma pergunta aqui no meu chat direto legal. Do Steve. Não sabia, bom. Eu acabei de ver aqui também, se a infra de rede em cloud é uma tendência. Olha, Steve, a gente tem visto um grande movimento, né? Por isso, muito da tecnologia, muito da parte de Enterprise Network, ela vem indo sim para esse movimento de cloud, ele vem seguindo essa infraestrutura, mas ele é um approach que a gente dá muito interligado ainda ao ambiente de segurança junto, né? Então, hoje tem ferramentas que a infra
de rede tem uma parte que, sim, ela pode ir para a cloud, mas a gente tem algumas outras necessidades que têm que ser avaliadas para ver o quanto seria benéfico ir ou não para a cloud, né? Então, vai depender, como nós comentamos algumas vezes, de cada cenário, do que você precisa entregar na ponta, no seu dia a dia, e qual é a escalabilidade que isso precisa, qual é a latência que isso precisa. Tem-se um movimento, temos visto alguns clientes, alguns fabricantes direcionar isso muito, mas a gente depois pode até ter um bate-papo aí à parte, eu te convido aí, a gente faz um bate-papo à parte com os entendedores de infra de rede para poder, aí, junto com a Logicalis, te dar todo esse apoio, todo esse suporte. Né, então, já emendando, Nicolau, obrigada mais uma vez, Logicalis, a todo o time, Nicolau, Maurício, Suelen, Joyce, pelo convite, pela adesão aos clientes que puderam, aí ao time que está participando com a gente. Fiquem à vontade em nos contatar, vocês vão ter ali, acho que tem próximo tem nossos contatos aí pelo time da Logicalis também. Ficamos à disposição para qualquer dúvidas e próximos passos, próximas conversas. Obrigada. Muito obrigado, Tatiana. Godoy. Eu também queria agradecer a oportunidade e me colocar à disposição de todo mundo. Tá? Eu acho que a Joyce depois vai disponibilizar os contatos. A gente fica à disposição para qualquer esclarecimento e, né, o que o time da Logicalis não conseguiu, que eu acho que deve ser nada ou muito pouco. Então, à disposição, obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado. Camacho, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer também, obrigado pelo convite, e junto à Ecologicalis, a gente, qualquer dúvida que o pessoal tiver, ajuda em projeto, a gente estamos juntos, tá? Excelente. Vou deixar com a Joyce para ela encerrar aqui, que é a nossa anfitriã, né? E queria só agradecer também participando. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. Na próxima semana nós teremos novos webinars. A gente tem na próxima terça-feira, na quarta-feira, né? Porque terça é feriado, a gente vai ter um webinar falando sobre Zero Trust. Vocês todos vão receber aí o convite. E a gente está com webinars semanais, e acessem também a nossa plataforma do Logicalis Webinar Academy para vocês encontrarem essa gravação e a gravação de todos os webinars que nós fizemos até agora. Mais uma vez, obrigada pela presença. Boa noite a todos. Tchau, pessoal. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado, hein? Valeu. Tchau, tchau.